Novamente, depois, pelo menos para os que assistiram, né, para os que estavam aqui e viram os 58 versos, o que mais podemos trabalhar dentro dessa história, e tem muita coisa, muita coisa. A gente pode fazer aqui vários cortes, várias percepções, mas eu vou novamente tentar puxar aqui um sumo desse texto e fazendo referências de novo. E eu estou até pensando, conversava com o Berg, pensando em transformar isso em uma outra série de mensagens, eh, a partir de 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo lá vai dizer o seguinte para a igreja: "Eu vou lembrar vocês de novo do evangelho". E parece que nós precisamos, o tempo todo, estar lembrando do evangelho, e é interessante olhar para textos, principalmente do Antigo Testamento, e se perguntar aonde está o evangelho ali. Para minha surpresa, o comentário geral, tanto da igreja quanto nos grupos pequenos, foi o seguinte: eu não sabia que o evangelho era tão explícito assim nessa história de Davi e de Golias. Eu não sabia desses detalhes, desses pormenores. Eu confesso para vocês que eu me assustei. Mas me assustei por quê? Porque o que vocês ouviram na semana passada, eu já venho falando há muito tempo, mas sempre assim, discipulados, bate-papo, sempre informal. E foi aí que eu percebi: caramba, eu nunca preguei de fato o texto de Samuel 17, a história de Davi e Golias. Meus irmãos, nós estamos aqui, sem dúvida, em um dos episódios mais célebres da vida de Davi, né. Talvez, além desse, você tenha o capítulo anterior, dele sendo ungido como rei, e você tem as fugas dele de Saul e o pecado dele do assassinato de Urias e adultério com Batseba. Mas esse texto aqui de hoje, ele vai nos convidar para mais uma reflexão profunda. Só que eu quero trazer hoje uma reflexão sobre uma das questões mais fundamentais da existência humana. Como você lida com o medo? Como você lida com o medo? Eu me lembro de, em algum sermão, né, desses 5, 6 anos de plantação, em algum sermão, ou pelo menos alguns sermões, eu fazer uma aplicação, na verdade um desafio para a igreja, que é o seguinte: se você parar por um instante, aquilo, que você tem medo, pode revelar, inclusive, o que você idolatra. Aquilo que você tem medo pode revelar pelo que você está vivendo, pelo que você está construindo a sua própria existência. Por exemplo, pastor, um exemplo. Eu casei agora e tenho medo de perder o emprego. Entenda, irmãos, é um medo saudável, quer dizer, normal, melhor dizendo. É um medo normal. Mas o nível do medo pode revelar que, na verdade, você tem lidado com as circunstâncias da vida com um olhar diferente da proposta cristã. É interessante, eu tinha me proposto a, inclusive, mesclar esse texto de hoje com, eh, o que nós refletimos ontem na jornada teológica, né, que eu sou eu, a fragmentação do eu, ou uma batalha por uma existência de fato, que só se encontra em Cristo. Mas talvez eu não faça isso hoje, senão a gente vai gastar muito tempo.
Mas apenas uma palhinha dessa ideia, nós vivemos hoje uma ideia, um contexto onde o que eu penso e o que eu sinto acabam ditando o que é real. E todos fazem isso. Só que você talvez não perceba, talvez você não esteja percebendo que o que você pensa, o que você sente, o que você deseja é o que para você é real. Por quê? Porque houve uma desconexão do que está para além de você mesmo. Nos desconectamos do transcendente, do Criador. E nessa desconexão, começamos a criar o nosso próprio mundinho. Só tem um problema: a gente não consegue carregar o fardo da existência, o fardo de manter a realidade do que a gente pensa. Deixa eu dar um exemplo. O cara que pensa que é muito inteligente, sempre vai ter um mais inteligente do que você. E se o seu medo for esse, encontrar alguém mais preparado do que você, é porque você idolatra a intelectualidade. É porque o seu eu, a sua identidade, está sendo construída a partir do que você constrói e você pensa que te sustenta. Então eu falei do emprego, mas apenas um exemplo muito corriqueiro. Me parece, inclusive, que o verdadeiro intelectual é aquele sujeito que sempre se pega pensando: caramba, eu sou uma fraude. Porque ele sabe a realidade da sua pequenez. Bom, como você lida com o medo? Como você encontra coragem para encarar a vida com todos os seus desafios, com todas as suas incertezas? No que você se fia? O que você cria na sua mente? Tinha um livro de um herege chamado Jorge Linhares, do qual o livro se chama Bênção e Maldição, há poder em suas palavras, sei lá. Bênção e Maldição. Um pastor herege. Não perca seu tempo lendo isso não. Mas mas isso fez muito sucesso nos anos 90, se eu não me engano. E desdobrou para outros hereges, não é? Benny Hinn, Kennedy Reagan. Oi? Alguém falou outro nome aí. Há poder em suas palavras. A ideia de que o que você fala se torna real. Uma bobagem completa. Uma bobagem completa. Mas uma bobagem que nasce por causa dessa desconexão com o divino, com o Criador. E uma desconexão real com o Cristo que reconecta, sabe? Está desconectado. E quando a gente olha para a palavra de Deus e vê que tudo veio à existência pela palavra dele, a humanidade, então, desconectada dele, morta em seus delitos e pecados, escrava da carne, do mundo e do diabo, essa humanidade toma para si o que é só de Deus e diz: não, a partir agora da minha própria palavra, eu crio. Faz sentido isso para vocês? A partir da minha própria palavra, eu digo o que é certo ou errado. A partir da minha própria palavra, agora eu defino os rumos da minha vida. Bom, olhando aqui para o texto, falamos muito, né? Não foi um pouco, foi muito sobre esse texto na semana passada. Mas há várias maneiras erradas de se ler esse texto. Muitas maneiras erradas. A leitura mais tradicional dessa passagem, ou que a gente mais ouve muitas vezes, nos leva a ver Golias como a personificação dos nossos grandes e intimidadores medos. Então já ouviu? Alguém pregando e dizendo: Golias é o seu maior medo.
Num certo sentido, e nós vimos isso na semana passada, Golias aqui, ele é o maior problema que eles estão enfrentando naquela situação, sim. Porque se Golias vence aquele duelo, isso iria gerar para todo Israel, não somente o exército ali, ia gerar morte e escravidão. Era diante dessa realidade que aquele povo ali estava. Mas ainda assim, de uma forma distorcida, pode-se pegar a ideia de que Golias são os seus grandes medos, os seus mais intimidadores, e que Davi é um exemplo. Seja como Davi, pegue as 5 pedrinhas, falei isso na semana passada, né? Os 5 pontos do calvinismo, sei lá. O pessoal faz essas associações, né? Os 5 solas que derruba, ou pegue 5 lá no seu trabalho, no seu estudo, na sua família, sei lá. Procure 5 maneiras de resolver o problema, enfim. Nessa leitura, Davi, ele se torna um exemplo agora e uma inspiração de como você tem que lidar com o seu medo. Golias é o seu medo e Davi é o exemplo inspirador de como eu lido com esse medo. E como eu lido com esse medo na leitura tradicional, irmãos? Vai para cima. Parte para dentro dele, né? Você tem que enfrentar os seus medos. Já ouviu isso? Você tem que enfrentar os seus medos. Expulse-o e vá direto para cima deles. E mais, o pessoal vai dizer, né? Quanto maior, não tem essa, quanto maior a altura, maior a queda. Não é isso? Quanto mais forte, maior será a vergonha da derrota. E acaba que essa é a moral da história. Essa é a moral de toda a história. E, meus irmãos, é claro que isso se trata de uma leitura, na verdade, muito superficial. Porque tem muito mais aí. Vamos fazer assim. Vamos descobrir o que aprendemos aqui sobre os problemas da coragem falsa e a maneira de obter coragem verdadeira, de como lidar de fato, biblicamente, a partir de uma cosmovisão bíblica cristã, com os seus medos. Nós temos em Golias aqui os problemas da falsa coragem. Você fala, a falsa coragem está em Golias? Está em Golias. A falsa coragem está em Golias. Bom, a gente sabe então aqui a história, né? Mesmo quem não estava na semana passada, mas que no verso 1 do capítulo 17, começam os preparativos para a batalha, os exércitos se colocam um de frente para o outro, tem um vale no meio, e aí aparece, nesse contexto, Golias, né? De maneira que Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, junto com todo o exército, ficam aterrorizados. O pessoal nos grupos pequenos deram um termo. É, é, como é que era? Vocês deram um termo para isso? Porque eu falei que eles estavam com tanto medo que só não botavam ovo pela misericórdia de Deus. É exército popó. Um exército de frangos. Todos muito aterrorizados, muito amedrontados. E qual o motivo para todo esse medo, irmãos? É a descrição de Golias. Eu vou ler aqui, lemos na semana passada, vou reler aqui a descrição de quem é Golias para aterrorizar dessa forma. Verso 4. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 m. Irmãos, eu estava pesquisando e foram descobertos nos escritos do Mar Morto e na própria Septuaginta uma incongruência nessa altura.
Então é possível uma incongruência, é possível que ao invés de 2,90 m, ele teria entre 2 metros e 2,20 m a 30, tá. Mas gente, pelo menos do meu lado, é o tamanho disso aqui? É. Então, já viram, né. E aí o que que ele usava? Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze. Vimos na semana passada que essa couraça, na verdade, o texto diz que vestia escamas de bronze, e há uma referência textual aqui à serpente. Esse foi o plot da semana passada, né. O verdadeiro rei tem o desafio de arrancar ou esmagar a cabeça da serpente para se provar digno de conduzir o povo de Deus. Esse foi um dos plots da semana passada. Bom, pesava 60 quilos essa couraça de escamas. Também usava caneleiros de bronze, carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos, e o seu escudeiro caminhava na frente dele. Irmãos, pergunto a vocês: em algum outro ponto bíblico, ou vamos ficar dentro do livro de Samuel, mas você vê descrição tão detalhada de um personagem inimigo e da sua força? Você vê isso? Tenta puxar de cabeça algum episódio em que o autor, né, bíblico, ele faz questão de detalhar o indivíduo. Eu falei en passant semana passada do porquê isso. Porque o objetivo é fazer com que os leitores originais do texto e a gente trema. Esse é o objetivo. O objetivo é fazer com que você tinha o Israel, o exército de Israel que estava lá vendo tudo, não tinha? Tinha ou não, irmãos? Todos comigo? Sim, estava lá. E você tinha toda a nação que ficou. Então aquele registro tinha como objetivo quem ficou e não viu o gigante sentir medo. Esse era o objetivo. Tem um autor chamado Robert Alter. Eu não tive tempo de preparar slides para mostrar foto e dar uma biografia, mas esse autor, ele é um renomado especialista, é um judeu, especialista em narrativas hebraicas antigas. E esse autor, ele vai nos ajudar a entender que essa atenção a Golias, ela é incomum, ela é excepcional. Essa atenção aos detalhes físicos não é somente uma descrição, mas tem um propósito temático. Como ele mesmo afirma, o propósito temático dessa atenção excepcional, isso palavras do Robert Alter. O propósito temático dessa atenção excepcional aos detalhes físicos de Golias é óbvio. Golias entra em ação como um homem de ferro e bronze, uma personificação quase grotescamente quantitativa de um herói. Ele é retratado aqui como um monumento gigantesco, um tanque de guerra. Falei isso semana passada. Um monumento gigantesco a uma concepção obtusamente mecânica do que significa poder. Em outras palavras, essa descrição é para dizer: um grande poder está diante de você. O que Robert Alder está dizendo ajuda você a entender que a maneira tradicional de ler esse texto está errada. A ideia de que Golias representa seus medos e que Davi representa coragem está errada. Ele diz, aqui Robert ainda, aqui,
que Golias e Davi, na verdade, representam 2 formas alternativas de coragem. E eu vou partir disso aqui. Os 2 representam coragem, e não um o seu medo e o outro uma coragem. Mas os 2 representam 2 maneiras diferentes de ser heróis. 2 modelos diferentes de heroísmo. 2 maneiras diferentes, então, de lidar com o medo. 2 maneiras. Como que Golias faz isso? O exemplo de Golias aqui, conforme descrito do verso 42, vai ilustrar perfeitamente como, a coragem pode surgir da comparação e de um senso de superioridade. Então por que que ele é uma representação de um tipo de coragem da qual estamos chamando uma falsa coragem? Porque é uma coragem que nasce de comparações. E segundo, até por conta dessas comparações, por causa de um senso de superioridade. Já viu aquela pessoa, no ambiente de trabalho, no condomínio, sei lá, na escola, na faculdade, que a pessoa chega com uma pose e uma pompa, ok? Pose e pompa. E aí, você, vamos dizer, você é o veterano, o que está chegando é o calouro, tá bom? Você que é o veterano, olha para aquele indivíduo e você se encolhe. Você, de alguma maneira, ele tem um ar de superioridade, um ar de maturidade, sabedoria. É só ele abrir a boca 5 minutos, tu descobre que não era nada disso. Já viu aquele negócio? O sujeito tem um ditado assim, mais ou menos, eu não lembro como é que é, mas que o sujeito é igual o Chapolin Colorado, né? Mas que o sujeito, quanto mais tempo calado, mais sábio parece ser. É alguma coisa assim. Essa é a ideia. Mas por que você se encolhe e por que esse outro tem essa pompa? Por causa disso. Comparação. Porque você está se comparando com ele. Porque você definiu, inclusive, um senso de superioridade da parte dele ou dela nesse processo. Você se encolhe. Irmãos, a gente tem tanta coisa aqui. E tanta coisa que a gente já trabalhou aqui. Isso tem a ver com ego. Isso tem a ver com um certo eu que tem uma necessidade. Eu nem vou por esse caminho, senão a gente vai sair do texto. Não dá tempo. De repente discute isso em um grupo pequeno. Bom, qual é o processo então de Golias, dessa falsa coragem? Primeiro, uma comparação física e de recursos. Golias observa as as diferenças gritantes entre ele e Davi. O que Golias gritou? Ou qual é a ideia dele, né? Eu sou grande, você é pequeno. Numa situação dessa é fácil ter coragem. Hã? Percebe como você pode estar praticando falsas coragens, porque em determinadas situações você compara e se acha superior? Você compara e chega à conclusão de que você dá conta da coisa, porque você tem a capacidade para isso, diferente de A, B e C. Outra coisa, Golias possui toda a armadura moderna disponível. Golias tem acesso a equipamentos militares aos mais avançados da sua época. Isso inclusive historicamente. Os filisteus lidavam com o ferro.
Os israelitas ainda não. E mais, Golias ele é altamente técnico, guerreiro. Próprio Saul depois vai dizer: olha, aquele lá é guerreiro desde a sua juventude, desde a sua mocidade. Já Davi não conseguia lidar com tecnologia. Saul bota a roupa dele, bota a armadura dele, não, cara, isso aqui não dá não. Davi não consegue lidar com a tecnologia, tá sem armadura, fisicamente pequeno, não possui treinamento militar formal. Qual é o resultado disso? A partir dessa comparação, Golias então despreza Davi completamente, desenvolve uma coragem inabalável por conta disso e se sente absolutamente superior. Golias aqui, irmãos, ele possui muita coragem. Então, assim, entenda o que eu estou fazendo com vocês aqui nessa manhã. Eu estou desconstruindo a ideia no texto de que Golias é um medo, para construir a ideia de que ele é um herói corajoso, mas com uma coragem falsa. Não é verdadeira. Será que se ele tinha 2,70 m, 80 e ele encontra um de 3,20 m com bazuca, né, uma tecnologia superior, sei lá. Será que ele ia se portar da mesma forma? Percebe que, no fim das contas, a falsa coragem se transforma rapidamente em medo e covardia, e só basta você encontrar alguém supostamente melhor do que você. Ele possui muita coragem precisamente porque ele está olhando para si, depois ele está olhando para Davi, e a disparidade é tão grande que o desprezo é inevitável. É inevitável. Sua confiança vai nascer, então, da comparação favorável que faz entre os seus próprios recursos e as aparentes limitações do seu oponente. E aqui, irmãos, é um exemplo clássico de como a coragem pode ser construída através da avaliação comparativa de forças e da percepção de uma superioridade. E é assim que o nosso contexto, o nosso imaginário social, o mundo, nos ensina a obter coragem. Eu vou contar uma pequena ilustração, que foi como eu abri a palestra ontem, para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Eu já contei isso aqui em outros momentos. É uma ilustração de um filósofo chamado David Foster Wallace. Morreu em 2008. Ele diz que 2 peixinhos jovens estavam nadando tranquilamente pelos mares do sul. E, vindo do lado oposto, um peixe mais velho e sábio. O peixe cruza por eles e os cumprimenta dizendo: "Bom dia, como está a água?" E vai embora. Os 2 peixinhos continuam nadando até que eles param, olham um para o outro e fazem a seguinte pergunta: "O que é água?" Nós somos como esses peixes, que nascemos num contexto de uma água turva por causa do pecado. E não somos ensinados a biblicamente questionar esse ambiente poluído de pecaminosidade. Tem sentido? Então, a maneira em que o ambiente da água nos ensina a obter coragem é através de autoestima. Igual Golias.
Como que funciona esse processo? Da seguinte forma: primeiro, a água, o nosso ambiente, o nosso mundo. Talvez os nossos pais nos ensinaram isso, talvez você esteja ensinando isso para outros. Vai nos levar a um autoconhecimento e valorização pessoal. Vê se não é isso que o mundo dita e ensina. Você tem que banir os seus medos. Você Como que você faz isso? Você olha para os seus ativos, sabe, olha para sua conta bancária, olha para os seus diplomas, olha para a sua capacidade, veja se a tua família é mais estabilizada que os outros, enfim, você tem que olhar para algo seu, identificar seus pontos fortes, seus talentos, seja o que for. E primeiro você tem que se autoafirmar e dizer: "Tá vendo? Olha o que eu tenho. Por que que eu tô triste?" Já viu gente tentando consolar os outros assim? "Irmão, você tá triste, mas olha só, você tem um carro." Cara, então é isso. A falsa coragem começa assim: "Olha o que eu tenho. Por que que você tá assim?" Depois vem a eliminação mental dos obstáculos. Visualize o sucesso. Já viu isso? Olhe para o sucesso, mire nele. Tinha um outro livro, Aberração, também. Caramba, tem um monte. É que eu tô com a capa dele na cabeça, que tinha esse negócio de ficar mentalizando também, que o universo, as forças do universo iriam conspirar para Centauro em Alfa, sei lá. O Segredo, tu leu, né? É, O Segredo, fez sucesso também, anos 2000, Segredo. Então você visualiza o sucesso, não olha a derrota, olha o sucesso. E olhando o sucesso, você vai eliminando aí todas as possibilidades de medo e de derrota. E aí você entra em ação com confiança, você desenvolve a sua autoestima. Diga para você mesmo: "Eu consigo, meu lindo. Bom dia, meu lindo, minha linda." Já viu esse herege também? E aí você entra em ação. "Eu consigo." Irmão, se você acha que essa é apenas uma maneira antiga de lidar com a coragem, como Golias fez, banindo seus medos por meio da autoestima, na verdade essa é a abordagem moderna. Em certo sentido, então, é assim que o mundo faz. Olhe para si mesmo, tenha autoestima e diga a si mesmo que você é capaz de alcançar os seus objetivos. Essa é a fórmula resumida. Visualize o sucesso, não o fracasso. Controle os seus medos. Vá em frente. Qual o perigo disso? É que você vai banir completamente e de uma forma maluca os seus medos. E o medo, na constituição humana, faz parte da nossa essência para preservação. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui. A palavra de Deus vai dizer assim, lá, se eu não me engano, é João, uma das cartas: "O verdadeiro amor lança fora todo medo." Já leram isso? Pois é mais um texto que o pessoal lê errado. O verdadeiro amor lança fora todo medo, lá no contexto, é todo medo de Deus, é todo medo humano. É o fato de que o verdadeiro amor te conecta com Deus de uma certa forma que você agora não mais o teme, mas o ama. Fecha parênteses.
para com isso dizer, o medo, ele faz parte da concepção humana. Só que o cara que entra nessa linha, ele começa a ficar meio doido com as coisas, dizendo: "Eu não posso falhar, por que que eu falhei? Eu mentalizei, eu não posso falhar". Aí você vai ver gente perecendo por aí, nas aventuras mais loucas que existem nessa terra, porque botam na cabeça que sim, conseguem fazer qualquer coisa. A consequência desse tipo de falsa coragem é você ficar fora de contato com a realidade, porque a realidade nos mostra que o mundo é ruim, o mundo é um lugar perigoso. E Golias falhou precisamente por causa da sua excessiva autoestima e a sua incapacidade de enxergar real perigo. Acreditou, acredite em si mesmo. Ele acreditou em si mesmo. Ele não previu uma funda habilidosa nas mãos de um pastor. Foi derrotado. Segunda consequência é que a sua visão fica limitada. A recusa em contemplar a derrota, a recusa em ver que realmente você pode perder. A recusa a isso te torna uma pessoa cega para ameaças reais. Golias avançou desprotegido sem considerar a astúcia do seu oponente. E por último, você também passa a criar coragens de curto prazo. O que é coragem de curto prazo? É uma coragem baseada em autoafirmação e adrenalina. Adrenalina, sabe? É momentâneo. Uma coragem que ela pode te impulsionar a atos heróicos rápidos. Por exemplo, como correr para dentro de uma casa em chamas para salvar uma criança. Você não pensa muito, você apenas age ali, você tem que resolver o problema. Mas uma coragem que não se sustenta diante de provações longas, onde nessa jornada de provação você vai minguando, você vai cansando. Talvez provações inescapáveis, diagnósticos de uma doença terminal que pode se prolongar por meses. E numa situação como essa, o tipo de grito eu consigo", não serve para nada. A coragem, meus irmãos, que nós admiramos, ela não pode vir disso, banir medo e de autoafirmação, mas é uma coragem diferente. Por exemplo, olhe para a situação de Esther. Esther, ela enfrentou uma situação extremamente perigosa. Ela tinha que se aproximar do rei sem ser convocada, não podia. Ela precisava dizer para o rei: "O meu povo está prestes a ser exterminado e você tem que mudar de ideia". E, meus irmãos, Esther estava genuinamente com muito medo das consequências. Mas como ela pôde agir? Porque mesmo com medo, irmãos, a Esther, ela decidiu agir corretamente e declarou nesse processo: "Se eu perecer, perecer". Nós temos aqui então um contraste. A coragem de Esther, ela é diferente da abordagem mundana, porque ela não vai dizer: "Eu consigo", como uma confiança cega. Esther, ela viu que ela podia se dar muito mal naquela história.
ela podia visualizar o fracasso, mas ainda assim escolheu fazer a coisa certa. Qual é o erro da interpretação tradicional desse termo, desse texto e desse tema, então, sobre coragem? Um resumo dessa primeira parte. Golias representa seu medo, você tem que ser como Davi, e você deve visualizar, se visualizar derrubando o seu medo. Uma outra Outro problema dessa abordagem é que, então, se você se identifica diretamente com Davi, e aí você, os que não estavam aqui semana passada, devem estar pensando: "Bom, então eu vou ser como Davi, vou pegar minhas pedrinhas, hã". Você já parou para pensar que se você começar a se identificar como Davi, como muitos por aí ensinam, provavelmente você vai desenvolver uma abordagem de Golias em relação ao medo? Vou repetir. Se você se identificar, se você olhar para o texto e disser: "Eu sou Davi", você vai desenvolver a mesma falsa coragem de Golias. Porque você vai olhar para Davi e dizer a si mesmo: "Você consegue. Se Davi fez, eu também posso. Eu tenho poder, eu consigo fazer". Irmãos, com quem você realmente se parece nessa história? E a resposta honesta, como já demos no domingo passado para muitos, é que nós somos os israelitas assustados. Nós somos os soldados assustados. Veja, não sei vocês, tá? Mas eu não sou como Davi. Eu não sou como Elias. Eu não sou como Sansão. Eu não sou como Moisés. Eu não sou como Gedeão. Eu não sou como Josué. Não sou. Eu não sou como Davi. Mas eu acho que você também. É como os soldados com os joelhos tremendo lá no fundão. Somos as pessoas sem coragem natural, porque honestamente olhamos para a realidade da vida e da existência e dizemos: "Não tenho a capacidade de sustentar isso. Não há personagem que eu crie que sustente por muito tempo que eu seja uma pessoa boa. Não há desempenho suficiente que eu faça por muito tempo, sem que as pessoas percebam que, na verdade, eu só estou desempenhando para ser amado, e não porque eu estou fazendo porque amo a Deus, mas é porque eu quero que as pessoas me admirem. E isso me dá muito medo, porque uma hora eles vão descobrir que eu sou covarde, que eu sou fraco, que eu não consigo lidar com a própria existência. Que a persona, o personagem que eu criei e que faz com que as pessoas me admirem é fake, não é real. Eu choro quando ninguém está vendo. Eu me desespero, eu tenho medo, eu tenho muito, muito medo. Eu sou a pessoa que está implorando a Deus por um campeão. Eu sou a pessoa que está gemendo diante de Deus, não somente por um Salvador, mas por uma liberdade eterna. Liberdade de mim mesmo, liberdade do personagem que eu criei a vida inteira dentro de um ambiente religioso. Porque naquele ambiente religioso eu precisava transparecer para as pessoas que eu era santo. E temos que ser santo. Entendam o que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo são personagens que são criados dentro de ambientes religiosos, porque não é pregado que nós não conseguimos, mas é pregado assim: você consegue. Você consegue. E quando a gente olha para o evangelho, a gente vai descobrir que a gente não consegue.
Você deve se perguntar: o que Deus dá então para pessoas assustadas? Dentro da prática religiosa, dentro do que a gente pode chamar de teologia moral de troca. Teologia moral de troca. É um tipo de pensamento que diz o seguinte: se você for forte e corajoso, Deus vai te recompensar. Não é isso? É óbvio, meus irmãos, que para dentro da fé cristã essa frase tem texto, endereço, contexto, mas o que se diz é que Deus vai estar com você na medida em que você desenvolver uma autoestima capaz de fazer qualquer coisa. Só que engraçado, quando a gente olha para a palavra e para a própria vida e para o próprio Cristo, a gente descobre que o que Deus dá para pessoas assustadas, ou como que Deus ajuda as pessoas assustadas, Deus ele não dá para a gente um exemplo. Entenda isso. As pessoas estão assustadas. Somos nós. Se é que estamos. Deveríamos. No sentido de uma percepção de necessidade constante do Senhor. Ele olha a pessoa assustada. Deus não te dá um exemplo. Deus não te dá uma inspiração. Deus te dá um salvador. Deus te dá um campeão. Deus te dá um substituto. Deus não ajuda os necessitados através de emulação, sabe? Imitação ou de inspiração. Deus ajuda através de substituição e imputação. Em termo jurídico, para quem não conhece, pôr sobre o outro o que tem relação jurídica, não é? Nesse sentido, no texto, Davi, ele não é um exemplo para o exército. Davi não disse: depois que eu fizer isso, vocês vêm e faz também. Davi disse isso. Davi não disse: me sigam, ou seja, um discurso inspirador, me sigam e todos derrubaremos Golias. Davi não instruiu a eles: olha, olhem para o meu exemplo, tirem as suas armaduras e peguem as suas atiradeiras. Na verdade, nesse sentido, Davi seria um péssimo exemplo para seguir. Mas Davi era um libertador, um substituto, um campeão, onde a característica desse libertador que Deus usa é uma salvação através, primeiro, de fraqueza. Davi não salvou Israel, o exército e o povo, apesar da sua fraqueza, mas ele salvou através da fraqueza. Ou o Senhor usou o fraco, ecoando o cântico de Ana no início de 1 Samuel. O Deus que derruba os arrogantes e exalta os humildes. Davi ele entrou desprotegido. Foi porque era pequeno e risível para Golias. Davi era o menor da família. Davi era o pastorzinho, o último, a rapa do tacho de Jessé. Nós temos então aqui em Davi a salvação por um representante legal. Davi, ele funcionou como um substituto cujo o desempenho dele, o que ele fez, foi
posto sobre o povo, foi imputado ao povo. Se ele fosse derrotado, o povo seria derrotado. Se ele vencesse, o povo vencia. E veja, o povo vencia, mesmo sem levantar um dedo. E é aquele exemplo maravilhoso que saiu do PG. Pense na Copa do Mundo. O Brasil, ele é pentacampeão. Tem em outro país ainda, né? Ou já tem? Tem não, né? Os caras estão correndo atrás. O Brasil é pentacampeão. Você é brasileiro? Em qualquer lugar do planeta que você chegue e alguém falar de futebol, irão olhar para você e dizer: você é pentacampeão. Vocês eu não sei, eu acho que a maioria aqui pode ser bom de bola. Eu sou um fiasco. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, vocês não têm noção. Mas em qualquer lugar do planeta, eu carrego um título. Eu carrego um título. Eu sou pentacampeão mundial, sem ter movido um dedo. O povo de Israel recebe salvação e libertação e se tornam campeões sem moverem um dedo. O que quer que Davi fizesse seria verdade para esse povo também. Então, num certo sentido, eles, o povo, estavam em Davi. É como ter um advogado. Temos advogados na casa. É como ter um advogado no tribunal. Se eu tiver errado, depois vocês me corrijam. Tudo o que o defensor faz é imputado ao cliente, a você. Se o advogado argumenta brilhantemente e tem um desempenho perfeito, você vence. Se o seu advogado falha ou é incompetente, você perde. Você está no seu advogado. Ele é o seu substituto legal. Davi, meus irmãos, ele não está apenas lutando pelo povo, ele está lutando como o povo. Ele tem que se tornar um deles. Ele tem que entrar na frente da batalha. Qual é o resultado? Tudo o que Davi faz é imputado ao povo. Então você percebe que não tem nada a ver com as habilidades do seu povo e que não tem nada a ver com as suas habilidades quando a gente olha para quem é maior e melhor do que Davi. Quem é maior e melhor do que Davi? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não está lutando pelo povo, mas lutou como um de nós. Não tem nada a ver com o nosso desempenho, mas tem tudo a ver com o desempenho dele. Então, meus irmãos, a história de Davi nos aponta para uma realidade ainda maior e mais profunda. Em Hebreus, capítulo 11, a gente encontra uma lista grande dos heróis da fé. Lá vai dizer: Noé, Abraão, Moisés, fizeram isso, fizeram aquilo outro. E vai caminhando Hebreus 11. Até que no final de Hebreus 11, e virando para os versos 1 e 2 de Hebreus 12, nós temos uma transição. Porque depois de falar de todos os heróis da fé, ele vai dizer, o texto muda
para dizer o seguinte: olha, mas nenhum deles foi completo. Fixe os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. E aí é interessante que a palavra grega para autor, arco ou arque, de uma raiz, que tem a ver inclusive com arqueologia também, mas dentre algumas traduções possíveis, além de autor, pode ser também líder, ou que cria, o primeiro a, sabe? Nesse sentido, a mensagem real é: você até pode se lembrar de Davi, mas fixe os seus olhos em Jesus, porque Jesus é o verdadeiro líder para o qual Davi só estava apontando. Jesus não foi um exemplo. Ele não disse: "Venham e para serem libertos, façam o que eu estou fazendo". Ele disse: "Olhem para o que eu fiz e creiam. Vocês não precisam fazer mais nada. Vocês estão livres a partir disto". Jesus então é superior a Davi. Assim como Davi, Jesus nos salva através da sua fraqueza. Não apesar da fraqueza, mas através dela. Vai para a cruz, morre, recebe a penalidade dos nossos pecados, e a sua aparente fraqueza na cruz é precisamente o que nos salva, porque se faz fraco como um de nós. Só que a salvação de Jesus ela é mais profunda, porque Davi salvou o seu povo da morte física. Jesus nos salva da morte eterna. Davi arriscou a vida pelo seu povo. Jesus nos salva entregando a vida. Jesus nos salva entregando a vida. Davi, pode deixar aqui, porque está gravando, está transmitindo. Davi entrou no vale da sombra da morte. Jesus entrou na morte. Meus amigos, nesta manhã, quando você crê nele, todas as grandes coisas que ele fez são colocadas sobre você. Todos os elogios que o pai profere ao filho agora é posto sobre você. Todas as medalhas do nosso líder e campeão, Jesus, são suas. Os seus troféus, a sua grandeza, a sua glória é seu. E como foi dito ontem na jornada teológica, isso não é papo de coach. Isso é real. E tudo isso sem você levantar um dedo. Qual é a definição, então, da verdadeira coragem? E aqui a gente caminha para encerrar. A verdadeira coragem, meus irmãos, não é a ausência de medo. Porque, como a gente viu, só um tolo não tem medo. Só um tolo não tem medo. A verdadeira coragem não é autoconfiança ou autoafirmação. Mas fazendo eco aqui a um livro, a um livreto do Tim Keller, Ego Transformado. Se você não leu, leia. É o tipo de livro, como diz Jonas Madureira, que você tem que ler antes de passar desta vida para outra. Como disse o Jonas, um livro fininho, que você vai ler e vai ficar noites sem dormir. A verdadeira coragem é o esquecimento de si mesmo. É o autoesquecimento.
que vem de saber que em Cristo sempre tem uma alegria vindo. Salmo 30 nos assegura isso, a presença constante da alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu amigo, se Jesus é o seu substituto, a alegria está sempre a caminho. Você tem que ter medo, sim, mas você tem que lembrar que você tem um campeão. Não depende de você. Você tem um substituto que te dá nova identidade e dá razão de existência. Por mais que a água seja turva. Não importa quão sombria seja a situação. Não importa o que aconteça. A alegria está sempre a caminho. Tudo vai ficar bem. Jesus precisou de coragem, irmãos. O cristianismo, isso é um fato. O cristianismo é a única religião que afirma que Deus precisava de bravura e que se tornou tão vulnerável que teve que ser corajoso. O cristianismo é a única religião que afirma isso. Que o Senhor precisou ser corajoso. Jesus no Getsêmani, ele estava com muito medo, porque ele sabia que ia ser terrível. Ele se encolheu antes que isso acontecesse e vai dizer, vai orar: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele foi em frente. Então, veja aqui, irmãos, a coragem falsa tem relação com banir o medo. Então, agir. Eu boto o medo para fora e vou agir. Mas eu te pergunto, se algo não te dá medo, isso é verdadeira coragem? Não. A verdadeira coragem que a gente encontra em Jesus é a coragem do representante perfeito da humanidade, que crê perfeitamente e se relaciona perfeitamente com o Pai, nos representando. Portanto, mesmo com muito, muito, muito medo, ele vai para que a gente seja poupado. Por que ele fez isso? Hebreus 12, verso 2, vai dizer o seguinte: pela alegria que lhe estava proposta, ele desprezou a vergonha e foi para a cruz, porque havia uma alegria que o motivava. Ele olhou para além do sofrimento, porque ele sabia que se morresse, ele teria a alegria de estar com a gente. Nas bodas do Cordeiro, comendo, bebendo com a gente. Novo céu e a nova terra. Qual o significado prático, então, de ser cristão? Ser cristão não é apenas tentar ser uma pessoa melhor ou ter Jesus como inspiração. Ser cristão é ter Jesus como o seu campeão, o seu substituto. Porque isso significa que tudo que ele fez foi dado a você. A única dívida que pode te destruir de fato, pecado, já foi pago. A única doença que pode realmente te machucar, o pecado, foi curada. Por fim, guarde isso. Se Cristo é quem ele disse que é,
pense nisso. Se ele ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou dos mortos para você. Se ele ressuscitou dos mortos, se você crê nele como seu substituto, guarde isso. Não importa o que vai acontecer daqui para frente, vai ficar tudo bem. Não tenho como deixar de lembrar uma ilustração real. Eu não vou lembrar mais o nome dessa pessoa que me contou isso. Tinha pouquíssimo tempo de casado, houve um acidente e a esposa ficou tetraplégica. E aquela coisa toda, hospital, coisa e tal, e vai para casa. E um dia, nas primeiras semanas dela em casa, o marido chega e pergunta, e chega em casa, esquece, né? Esqueceu. E perguntou alguma coisa assim: tudo bem? Tá tudo bem? Ou pode trazer alguma coisa para mim? Era alguma coisa assim. Ele esqueceu. E quando chega no quarto, tá ela na cama. E aquilo ali, ele ficou muito constrangido. E ela respondeu para ele o seguinte: tá tudo bem. Eu só preciso de uma ressurreição. Vai ficar tudo bem. A verdadeira coragem é o esquecimento de si mesmo, porque você sabe que a alegria será sua, não importa o que aconteça. E nesse autoesquecimento e nessa certeza da alegria em Jesus, é isso que vai te permitir fazer a coisa certa pro resto da vida, apesar dos medos. Medo de filho que está chegando, medo de filho que não veio, medo de trabalho novo, medo de perder o trabalho, medo de casar, medo de perder casamento. Em nome de Jesus, faça o que deve ser feito para a glória de Deus, encarando o medo, mas sabendo que no Senhor a alegria é plena. Amém. Bom dia, meus irmãos. Ah, refletindo sobre o que a gente ouviu nessa manhã e também pegando o ganchinho da semana passada, eu sempre tive a percepção de quando eu li a Bíblia que não era sobre mim as histórias, que eu não era o protagonista do que eu estava lendo. Embora a gente esteja acostumado a ouvir isso, né, em muitos lugares, que a gente sempre é o ponto focal ali daquelas histórias que a gente lê, dos grandes heróis, das coisas que acontecem, como se a gente de fato fosse o ponto alto, né. E eu já conhecia um pouquinho essa aplicação de que Golias e Davi não era como os meus problemas era sobre Jesus e o que ele fez. E quando a gente passa a olhar as escrituras com essa visão de que tudo é sobre Jesus, tudo é sobre o que ele fez, a gente realmente diminui o nosso ego, a gente realmente
para de se considerar além do que a gente deve. A gente passa a nos considerar a partir daquilo que o próprio Cristo fez. Então as nossas expectativas, as nossas esperanças, elas descansam naquilo que o Senhor fez e não naquilo que eu posso fazer. E eu deixo de me cobrar tanto e eu deixo de querer ser o protagonista de fato, que eu acho que é um grande problema do nosso século. Todo mundo quer ser o protagonista da sua história, quando na verdade os cristãos eles são chamados para crerem naquilo que o Senhor fez. Então, a aplicação de hoje, a aplicação da semana passada, eu acho que encontra um espaço bem carente nos nossos corações, e eu falo também do meu coração, em saber que tudo é sobre Ele, e eu preciso descansar nele, sabendo que o que era para ser feito, Ele já fez. E eu não preciso, então, focar toda a minha energia, tudo aquilo que eu sei, que eu penso, que eu faço, nas coisas que eu vou fazer, como se eu, de fato, precisasse fazer. Mas que sim, o Senhor, Ele é perfeito, Ele é poderoso, e Ele me ama de tal maneira que já fez tudo o que era preciso fazer. Então, eu acredito que essas aplicações foram bem especiais e são edificantes para toda a igreja. Amém. É um exercício que vocês podem fazer. No Antigo Testamento, no Novo também. Mas sempre que você for tentado da palavra de Deus a se colocar como o protagonista, você tem que olhar para aquele exemplo e colocar Jesus ali. E perceber como que Jesus é maior e melhor do que aquele protagonista e do que você. Porque, de novo, quando a gente perde essa chave, a gente vai sempre ter a tendência de entrar ou numa prática de desempenho. Quem está no discipulado, a gente está para... Alguns já fizeram o discipulado comigo, já sabem dessa parte, outros ainda vão entrar. Temos a tendência ou de entrar numa vida de desempenho, eu sou aceito por Deus porque eu estou fazendo coisas, ou sou tentado a entrar num relacionamento com Deus através de um fingimento, uma falsa identidade. No fundo, eu sei quem eu sou, mas eu crio uma persona que parece outra. Então, o evangelho ele nos humilha porque ele sempre tem esse objetivo, não de humilhar por humilhar, mas de trazer uma realidade. Qual é a realidade? Você não é bom o suficiente para ser aceito por Deus. Você não é bom o suficiente. Nada que você faça ou finja amar não é bom o suficiente. Você precisa de um substituto. E aí eu me lembro de um vídeo antigo do Tim Keller. É engraçado, né? Os vídeos mais antigos do YouTube somem, né? Mas esse eu tenho salvo no HD, em algum HD. Mas que ele dizia algumas coisas, eu lembro de algumas, né? Mas ele dizia, por exemplo, Jesus, ele olha para Davi, para Caim e Abel. E ele vai dizer assim: Jesus é maior e melhor do que Abel. Por quê? Porque assim como Abel, ele morre sendo inocente. Mas a palavra de Deus que da terra, o sangue de Abel clama por justiça. Mas o sangue de Jesus que cai na terra promove perdão. Então, quando você começa a olhar para os personagens bíblicos, para as passagens, e começa a perceber que são todos sombras e apontamentos para o nosso Salvador, isso vai moldando a sua maneira não somente de interpretar o texto bíblico, mas de viver. Onde nós não somos os protagonistas,
Nós, irmãos, na verdade, nós estamos numa posição mais privilegiada, em certo sentido. Por quê? Porque nessa trama, nesse drama, nós somos os que são salvos. A gente não faz nada. Jesus é o mocinho. Jesus é o herói que vai ter que sofrer todas as agruras da trama e a gente fica ali, na expectativa desse herói. E isso deve nos trazer descanso. Mais alguém gostaria de trazer? Berg, Richard? É. Graças a Deus, irmãos. E o interessante, seguindo essa linha, que o próprio Davi, ele mesmo tinha o seu campeão. Porque, como ele disse, né, em resposta a Golias, ele não ia pela sua própria força, ele ia em o nome do Senhor. E o Senhor que o entregaria, né, entregaria Golias nas mãos deles. Então, seguindo essa linha de pensamento, o próprio Davi, ele tinha o seu representante, a sua força, aquele qual ele confiava que era o próprio Deus, o qual o libertou, né, não somente ele, mas como todo o povo naquela situação. Perfeito. Inclusive, até na semana passada, eu fiz uma conexão com o discurso de Davi, não é? Que ele vai dizer o seguinte: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E tem gente que pensa que aquele é só um xingamento, né? É o incircunciso. Mas na verdade, Davi, ele, como você bem colocou, ele está apontando para um pacto, para uma aliança. Somente Israel tinha pacto no sinal da circuncisão com o o Senhor dos Exércitos. Então é Davi dizendo o seguinte: vocês enlouqueceram. Nós temos um pacto, uma aliança. Por que vocês estão, ou o que vocês estão temendo? Ele não deveria fazer isso, porque ele não tem aliança e ele vai ser entregue. Então, de fato, Davi, ele vai ter o seu campeão, que é o próprio Senhor, né? E ainda fazendo essa própria comparação, nesse sentido, o próprio Cristo, ele tem o seu campeão, o Senhor novamente, né? O Pai que não o poupa, que não o poupa, mas como nosso substituto, precisa confiar de uma maneira perfeita no Pai, coisa que nenhum de nós aqui consegue. Nenhum de nós aqui consegue confiar perfeitamente em Deus. De vez em quando vai dizer para mim que não te bate uma sombra de dúvidas, tipo, caramba, Deus vai me pegar na esquina. Ele tá só esperando eu cometer um pecado para pular de trás da moita e dizer: "Ah, sabia? Viu?" Nós temos a tendência de desconfiar de Deus. Por que precisamos do Cristo? Porque ele não te confia. Porque a fé e a confiança dele foi tão perfeita que quando ele vence a morte, que é o salário do pecado, ele derrama sobre nós essa fé. Então é como se, vamos aplicar o evangelho aí? Seria Jesus dizendo para você o seguinte: no dia em que você duvida, fique em paz. A sua dúvida não vai ser levada em consideração. Por quê? Porque eu estou te substituindo e eu não duvido. Cristo, olha, Cristo crê por você.
e quer te levar à mesma fé. Mas como esse substituto ele está dizendo, a sua dúvida, o seu questionamento não vai ser levado em consideração, porque eu creio por você. Apenas fique aqui comigo. Mais uma? Bom, a aplicação lá do PG, né? O grande erro é seguirmos toda essa mensagem, acreditarmos quem é o nosso campeão, que é Cristo. E aí houve uma pergunta. E muitas pessoas estão usando, já que Davi é Cristo, e eu sou o exército popó, né? Como foi colocado lá, caímos num grande erro. Usamos isso como uma resposta já certa de um campeão que vai nos dar todas as vitórias. E a pergunta foi: ele já nos deu ou devemos usar isso o tempo todo? Não, Cristo é o nosso campeão, então vamos ter vitória. E a vitória é a salvação. Foi a nossa libertação. Então, isso não nos dá o direito de, a partir de hoje, dizer que nós temos um campeão que é Cristo e ele vai ter que nos dar tudo. O filho, o casamento, o emprego, a casa. Então, ele já nos deu. Foi aí que o senhor falou sobre aquela mulher na cama. Não cairmos nesse erro, foi a conclusão do PG quinta-feira, de que Davi, Cristo é o nosso Davi, e por causa disso agora nós vamos ter vitória o tempo todo em todas as batalhas. Aliás, já tivemos ela. Então essa foi a colocação, saímos pensando assim. Perfeito. Jesus, irmãos, para nós, nessa terra, ele só prometeu 3 coisas: o que comer, o que beber e o que vestir. Já parou para pensar nisso? Jesus não te prometeu mais nada, irmão. Ele só prometeu te garantir em 3 coisas: o que comer, o que beber e o que vestir. E ele promete isso num contexto em que ele diz que ele é o nosso Senhor e ele usa a figura de que nós somos os seus servos, os seus escravos. É a palavra correta para servo. E por que ele faz isso? Ou que figura é essa que ele está usando? Ele está usando a figura do servo, do escravo romano, onde o senhor de um escravo em Roma, e a escravidão em Roma não é o mesmo tipo de escravidão que se teve no Brasil há séculos atrás. Não é da mesma maneira. Mas um tipo de escravidão em que o senhor dos escravos, ele tinha uma obrigação jurídica, política, no sentido da polis, da cidade. Ele era obrigado a manter os seus escravos com o que tinha para comer, beber e dormir. E quanto maior a autoridade desse senhor de escravo, vamos dizer, o próprio César, tá? Que era todo mundo na época ia querer ser escravo de César. Eu ia querer ser escravo de César. Eu ia querer ser escravo de César. Porque representando César na polis, se eu sou escravo dele, eu tenho que ter a melhor roupa, eu tenho que estar bem alimentado, né? Comer, beber e vestir. Por quê? Porque para eu fazer os mandados de César, se eu sou escravo de César, eu tenho que fazer os mandados dele, certo? Mas eu o represento, eu sou o escravo dele. Então, César era o ápice. Se nós somos escravos de Cristo, Cristo está dizendo: o que vocês precisam para cumprirem a minha missão nessa terra,
o que vocês precisam para tal, eu vos garanto. Eu vou manter vocês com comida, com bebida e com roupa. Porque vocês me representam e precisam estar capacitados para a minha missão. E o resto que te espera é morte. Cristãos prósperos materialmente, financeiramente, são exceções à regra. E glória a Deus pela vida destes. Vemos isso tanto na palavra quanto na história da igreja. A bênção material, financeira, é uma exceção à regra. Porque a regra é: eu vou manter você com comida, bebida e vestes. Com qual objetivo, Senhor? Para você viver para a minha glória, me representando e trazendo de volta para casa os seus irmãos que estão perdidos. E vocês vão fazer isso até que eu volte. Então, se você quer riqueza nessa terra, se dobre a proposta do diabo, que disse: prostre-se a mim e eu te dou tudo. Se você quer a riqueza incorruptível, que a traça não come, que a ferrugem não destrói e que o ladrão não rouba, morra para este mundo. Porque quando o rei voltar, a verdadeira prosperidade vai ser experimentada para a glória de Deus. Amém? Vamos finalizar?